Saudações, aqui professor Mauro Miguel. Hoje teremos continuidade do nosso curso de Física. Esta será a nossa terceira aula. Na primeira aula nós vimos matemática básica, vimos lá ferramentas matemáticas tais como noção científica, equações lineares e regras de potenciação. Na segunda aula nós vimos cinemática, onde vimos exatamente movimento uniforme e movimento variado. Então veremos hoje continuação falando sobre gráficos, queda livre e lançamento vertical. Mas antes, vamos lá ver dois casos que nós não vimos na nossa última aula sobre cinemática. Então, veja só este caso aqui. Diz o seguinte: das 10 horas às 16 horas, a velocidade escalar de um móvel variou com o tempo. O gráfico a seguir mostra a variação aproximada da velocidade em função do tempo. A linha A determina o deslocamento do automóvel entre 10 e 12 horas. Ok? Então, vamos lá. A linha A, nós queremos o deslocamento nesse caso de 10 até 12 segundos, que será a velocidade vezes a variação do tempo nesse intervalo de tempo. Ok? Velocidade de 10 até 16 será simplesmente essa aqui, de 60. Então, será 60 vezes 2, porque a variação de 10 até 12 será aqui 120 km. Ok. Agora, para a linha B, pede um deslocamento de 10 até 16 horas, que será, na verdade, a soma do deslocamento de 10 até 12 e, olhando para o gráfico, de 12 até 14 não há movimento, só há de novo de 14 até 16. Então, aqui vamos adicionar com o deslocamento de 14 até 16. Ok? Olhando aqui, esse deslocamento de cima já achamos, só falta esse outro. Então, o deslocamento de 14 até 16 será a velocidade desse trecho vezes o tempo desse trecho, que será 120 vezes, esse 120 aqui, vezes a variação do tempo aqui, que será de novo 2. Então, será 240 km. Então, para ganhar espaço, daqui o deslocamento pretendido de 10 até 16 será a soma de 120 mais 240, que será simplesmente 360 km. Então, para concluir a linha C, pede a velocidade média nesse intervalo. A velocidade média o que é? É a variação do espaço pela variação do tempo. Então, é a velocidade média de 10 até 16. Até 16. Variação do espaço de 10 até 16. E o tempo de 10 até 16. Ok? Então, que será 360, que é esse valor que nós achamos aqui, do fruto da soma, sobra aqui 6, de 10 até 16, então a diferença é de 6. Então, aqui teremos simplesmente 60 km por hora, tá bom? Então, é assim como nós devemos avançar para este caso. Então, para o último caso, diz assim: um automóvel percorre um trecho de linha de estrada indo da cidade A para a cidade B, distante de 120 km da primeira. Então, podemos ler em partes. Temos aqui cidade A e aqui cidade B. E dizem que a distância aqui é de 150 km. Quilômetros, sim. Quilômetros. Ok. Saindo da cidade A, às 10 horas, ele para às 11 horas em um restaurante. Para às 11 horas em um restaurante, onde demora 1 hora para almoçar. Então, se parou 1 hora às 11 horas, quer dizer que ele terminou o seu almoço às 12 horas. Ok? A seguir, prossegue viagem e às 13 horas chega na cidade B. Então, das 11 às 12, ele parou para almoçar. Ok. Pedem aqui para achar a velocidade escalar média do automóvel no trecho AB. Ok?
Então, o que é a velocidade média? Falamos há bocado que era simplesmente a variação do espaço pela variação do tempo. Agora, qual é o espaço de A até B? É 150. Colocamos 150 aqui. Agora, o tempo é o seguinte. Na velocidade média, o que conta é o tempo do início até o fim. Se o carro parou ou não no meio do trajeto, isso não importa. Nós temos que somar os dois tempos. Nesse caso, o tempo de movimento e o tempo de repouso. Então, vamos lá ver aqui, de 10 até 11, aqui nós temos movimento. De 11 a 12, nós temos aqui repouso e cá nós temos movimento. Ok? Nós temos aqui movimento. Então, nós precisamos aqui de somar todo esse tempo aqui. Ou seja, fazer a variação do fim e o início, que será simplesmente aqui 3. Então, fazendo essa operação, temos aqui 150 km por hora. Então, só para resumir essa parte, na velocidade média, importa o tempo do início e do fim. O que acontecer no meio do trajeto, isso aí não importa. Nós só vamos pegar o início e o fim só, ok? E assim nós vamos partir para a nossa aula de hoje. E dizer que na ficha que eu vou mandar no grupo, eu vou incluir exercícios dessa natureza e da natureza dos casos que nós veremos daqui para frente. Ok, vamos falar agora sobre gráficos, concretamente o gráfico de movimento retilíneo uniforme. Nós sabemos que neste movimento aqui, a velocidade ela é constante. Nós sabemos que a velocidade é igual ao espaço sobre o tempo. Isolando o espaço, diremos que espaço é igual a V vezes o tempo. Daqui está claro que a relação entre o espaço e o tempo é direta. Então, se é direta, graficamente vai ficar mais ou menos assim. Espaço aqui, tempo aqui. E como é direta, fica assim, a relação. E aqui, velocidade, tempo. Se a velocidade é constante, então fica uma linha reta só. É assim como fica o gráfico. E aqui eu trago um exemplo do seguinte. Determina a função horária do ponto material. Temos aqui esse gráfico e nós queremos extrair aqui a função horária. Então, nós sabemos que a função horária diz que espaço é igual ao espaço inicial mais V vezes o tempo. Então, a primeira coisa a fazer aqui é achar o espaço inicial. O espaço inicial é o ponto onde o gráfico corta o eixo do espaço ou matematicamente corta o eixo do Y. Então, veja só, o gráfico está aqui, ele corta neste ponto aqui. Então, o espaço inicial é 12. E na aula passada eu expliquei de uma outra maneira que nós encontramos espaço inicial quando o tempo é igual a zero. Quando o tempo é igual a zero, temos aqui valor 12. Então, diremos que espaço é igual a 12 mais V vezes o tempo. Ok, o passo a seguir é achar o valor da velocidade. Para encontrar esse valor é simples, temos que ir para o gráfico e escolher um ponto que nos faculte o valor do espaço e do tempo. E eu falei também na última aula, sempre procuro trabalhar com valores pequenos. Então, eu vou pegar aqui este ponto em que o tempo é 2 e o espaço será 4. Então, vou colocar 4 aqui, será igual a 12 mais V vezes 2. Esse 12 vai para lá, vai subtrair. Nós teremos 4 menos 12, que será menos 8, vai ser igual a V vezes 2. Daqui eu posso inverter, V vezes 2 será igual a menos 8. E daqui, V será igual a menos 8 sobre 2, que será menos 4 metros por segundo. E veja só, se esse gráfico aqui, se essa reta é decrescente, então a velocidade tem que ser negativa. Isso porque essa expressão da função horária é semelhante à expressão da matemática de y igual a x mais b. E acho que você lembra que esse a aqui representava ou representa o declive. Se o a é maior que zero, então a função é crescente, e se o a é menor que zero, então a função é decrescente. E por acaso aqui, sendo a função decrescente, então tem que marcar ou você espera encontrar uma velocidade negativa. Isso é muito importante
para aqueles momentos em que você está a fazer um teste ou está a fazer o exame e está ali sob pressão. Então, você tem que saber se esse gráfico aqui que relaciona o espaço e o tempo é decrescente. Não faz sentido você marcar uma opção tendo lá uma velocidade positiva. Então, se o gráfico é decrescente, você precisa marcar uma opção com velocidade negativa. Então, só para terminar, então diremos aqui que o espaço será o espaço inicial, que será 12 menos 4t. Então, senhores, aqui nós estamos perante a função horária do espaço. Ok? Seguindo, temos aqui esse outro exemplo que será muito útil para nós para expandir o nosso conhecimento, a nossa percepção sobre a cinemática. Diz o seguinte: o gráfico ilustra a posição S em função do tempo t de uma pessoa caminhando em uma linha reta durante 400 segundos. Assinale a alternativa correta. A linha A velocidade escalar no instante t igual a 200 segundos vale 0,5 metros por segundo. Então, a primeira coisa aqui é identificar onde está esse ponto ou esse instante 200 segundos. E olhando para o nosso gráfico, fazendo projeções, é neste ponto aqui. Então, sendo esse movimento movimento uniforme, nós nunca analisamos pontos isolados. Nós analisamos os pontos em termos de trechos. Então, podemos dizer que esse ponto inicial é o ponto A, ponto B, ponto C, aqui ponto D. Então, esse ponto aqui, como está entre o trecho A, entre o trecho B e C, temos que analisar como é que esse trecho se comporta. Veja só, no trecho B, a posição 100 metros. No ponto C, 100 metros. Veja só, 100, 100. Aqui não houve variação do espaço. Então, quer dizer que esse corpo está em repouso. Então, essa afirmação não está correta. Não está correta. Nós podemos provar isso calculando velocidade igual à variação do espaço pela variação do tempo, que será espaço menos espaço inicial, tempo menos tempo inicial, né? Isso resolvendo a linha A. Então, daqui nós temos 100, que é o espaço final. Temos aqui 100, que será o espaço inicial, sobre o quê? Sobre 300, que é o tempo final, e 100, que é o tempo inicial. Então, aqui 300 menos 100, que será 0 sobre 200, que será 0. Então, como eu estava falando antes, se esse corpo estava em repouso, então sua velocidade é 0. E aqui ele diz que vale 0,5. Logo, aquela afirmação está errada. A linha B diz que em nenhum instante a pessoa parou. Isso não é verdade, porque nesse trecho aqui a pessoa estava em repouso. Então, essa aqui também é falsa. A linha C. A distância percorrida durante os primeiros 400 segundos foi de 120 metros. Que tal? Qual é a ideia? E é assim, para melhorar a percepção desse gráfico, aqui o cenário é mais ou menos assim. O ponto 0, o ponto 80, aqui o ponto 100. Essa pessoa partiu de A até 100, depois voltou para 80. Então, se a linha C está a pedir distância percorrida, então, distância percorrida, vamos pegar a distância de 0 até 100, que é simplesmente 100, mais a variação do espaço de 100 até 80, né? Estava na posição 100, voltou para 80, então a pessoa andou 20 metros. Então, aqui vamos colocar mais 20, que será 120 metros, e isso é verdade. Então, essa seria a opção correta, mas nós vamos continuar a explorar as demais no slide seguinte. Aqui na D diz assim: o deslocamento escalar durante os primeiros 400 segundos foi de 180 metros. Será que é verdade ou não? Então, vamos de novo aqui repetir a nossa figura. Ok, essa é a nossa figura, 0, 80 e aqui 100. Então, deslocamento para a linha D. O que é deslocamento? Deslocamento é o espaço final menos espaço inicial.
o espaço final aqui será simplesmente este 80 menos 0, que será 80. Ele diz que aqui o deslocamento escalar durante os primeiros 400 segundos foi de 180 metros, e isso não é verdade. Tá bom? Isso não é verdade. A linha E. O módulo da velocidade no instante t igual a 50 segundos é menor do que no instante t igual a 350 segundos. Então, para poder avaliar a opção E, precisamos fazer alguns cálculos. E, voltando, aqui nós temos trecho A, B, C e aqui D. Então, 50 segundos está neste ponto entre o trecho A e B, e 350 entre os trechos C e D. Então, vamos achar a velocidade entre A e B. Vamos ser um pouco flexíveis, porque a velocidade é espaço final, espaço inicial, tempo final, tempo inicial. Então, daqui teremos 100 menos 0 sobre 100 menos 0, ou seja, espaço final 100, tempo final 100 e aqui 0, 0. Então, tudo isso aqui vai dar simplesmente 1 metro por segundo. Velocidade de C até D, espaço final, espaço inicial, tempo final, tempo inicial. Isso que será espaço final, vamos lá, 80, espaço inicial 100 sobre 400 menos 100 no gráfico. Espaço final é aqui 80, espaço inicial é 100. Tempo final é 400, tempo inicial é 300, que será menos 80 sobre 100, que será aqui, vamos lá, menos 0,2 metros por segundo. Mas como falam aqui de módulo, então, pegando essa velocidade do trecho A e B em módulo será 1 metro por segundo, e essa outra de C para D será 0,2 metros por segundo. E aqui dizem que o módulo da velocidade no instante t igual a 50 segundos é menor do que no instante t igual a 350 segundos. E isso não é verdade, porque 1 é maior que 0,2. Então, essa afirmação também é falsa. Então, como pediam para analisar aqui, para assinalar a alternativa correta, seria então a alternativa C. Good? Então, vamos avançar. Então, depois daqueles gráficos do movimento uniforme, vamos passar para o movimento variado. Então, uma coisa importante dos movimentos ou dos gráficos é sempre ter em mente a característica do movimento. Então, nós vimos que no movimento uniforme, o que era constante era a velocidade. E aqui, o que será constante será, vamos lá, a aceleração, que será constante. E A, por sua vez, aqui é igual a V sobre T. Então, daqui V será igual a A vezes T. E graficamente percebemos, aliás, analisando a expressão, percebemos que a relação aqui é direta. Ok? Então, daqui diremos, vamos montar aqui o primeiro gráfico. Aqui teremos V, T, que vai se comportar assim, a relação é direta, e para a aceleração sendo constante, então vai ficar mais ou menos assim, ok? E aqui eu trago uma nota muito importante. O gráfico da velocidade em função do tempo, ao achar a área, nós teremos o valor da distância ou o valor do espaço. E sempre, vamos lá. Sempre trazem três figuras típicas. A primeira figura é do retângulo. Então, teremos aqui, vou dizer, comprimento e largura. Então, área, espaço é igual à área, que será comprimento vezes largura. A outra figura será o triângulo, base aqui, e neste ponto, altura. Então, velocidade, tempo. Então, espaço é igual à área, que será base vezes a altura sobre 2. E, por fim, essa é a mais cobrada, porque também não sei, velocidade em função do tempo. Então, como pode ver,
essa figura representa o trapézio. Então, espaço é igual à área, que será base maior mais base menor, sobre tudo isso, vezes a altura. Você precisa dominar essas três expressões. E com certeza você já sabe isso, porque essa matéria faz parte da 7ª classe. Ok, avançando. Trago aqui um exemplo bem simples que eu extraí do exame da 10ª classe, então espero que não tenham dificuldades para perceber esses pontos todos. Diz assim: o gráfico corresponde ao movimento de um ponto material que se move em linha reta. Classifique, a linha A classifica o movimento em intervalos de 0 a 2,5 segundos e de 2,5 a 5 segundos, ok? Então, vamos lá, de 0 a 2,5 segundos. Olhando, no ponto 0, velocidade 10. No ponto 2,5, velocidade 10. Então, a velocidade não variou. Então, movimento retilíneo uniforme. E em relação aos pontos 2,5 e 5 segundos, velocidade 10, velocidade 0 aqui no início. Aqui nós temos 5, esse 5 corresponde ao tempo. Para ler a velocidade nós temos que puxar até esse eixo aqui vertical. Então aqui temos 10, aqui nós temos 0, ok? Então percebemos que a velocidade varia e também que ela diminuiu de 10 para 0. Então estamos esperando o movimento retilíneo uniformemente retardado. A linha B pedem para achar as acelerações nos instantes 0 a 2,5 e 2,5 a 5 segundos. Então, a aceleração de 0 a 2,5. Então, o que é aceleração? V final menos V inicial sobre T menos T inicial. Então, nesse trecho aqui, a aceleração será 0 porque a velocidade não varia. Nós vamos provar isso fazendo esse cálculo, 10 menos 10 sobre 2,5 menos 0, que será simplesmente 0, isso tudo. E a outra aceleração de 2,5 até 5 será V menos V inicial sobre T menos aqui T inicial. Isso que será, vamos lá, 0, que é aqui no fim, 0, menos 10 sobre 5 menos 2,5. Isso que será menos 10 sobre 2,5. Então, daqui eu posso colocar menos 10 vezes 10 sobre 5 vezes 5. Nós vimos na primeira aula matemática básica, era para esses casos. Porque o que é 25? 25 alas 2,5 é 25 vezes 10 expoente menos 1. Então, como esse menos 1 estaria aqui no denominador, eu passei para cima, ficou expoente 1 positivo. E 25, por sua vez, é 5 vezes 5. Agora, 10 sobre 2, 2. 10 sobre 2, 2. Então, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Já que nesse trecho aqui a velocidade está a diminuir, então a aceleração ela é negativa. E para concluir a linha C, pede a distância percorrida pelo ponto material de 0, aqui tem que ser de 0 até 5 segundos, que é todo o percurso. Então, o que nós sabemos que distância, num caso em que nós temos um gráfico, temos aqui um gráfico da velocidade em função do tempo. Se tiver uma figura geométrica, nós temos que achar a área. Então, distância será aqui igual à área. E sendo aqui, essa figura geométrica um trapézio, será base maior mais base menor sobre 2, tudo isso vezes a altura. E para facilitar a percepção da nossa figura, eu vou recriar aqui a figura. Deste ponto até este, temos comprimento 5, ou base 5. Deste ponto até este, temos 2,5. E deste ponto até este, nós temos 10. Então, esse 10 aqui vai corresponder à altura. E uma coisa importante aqui é que a altura é a mesma
nos dois pontos, enquanto que a base num ponto é maior e no outro é menor. Então, para terminar aqui, será, vamos lá, base maior 5, base menor 2,5 sobre 2 vezes 10. Somando aqui dentro dá 7,5 e aqui vai ser 5. Agora, 7,5 vezes 5. 25 vai 2, 35 aquele, 37. Uma casa. Então, distância 37,5 metros. Ok, senhores, nós vamos dar uma pequena pausa nessa videoaula para que não fique muito longa. Então, a seguir, nós vamos continuar com a parte 2, ok?